Como ficam as questões jurídicas dos concursos públicos no período de pandemia? Ainda que não exista nenhuma legislação a nível constitucional ou legal estabelecendo no ordenamento jurídico a questão afeta a concursos públicos e o período de pandemia, me parece que é absolutamente razoável para se prestigiar o próprio princípio do interesse social, da finalidade do concurso público, que enquanto perdurar a pandemia nos entes da federação, também se suspenda o prazo de validade do concurso público, ainda que, ressalto, nada venha a obstar a nomeação desses aprovados. Há, inclusive, um projeto de lei no Senado Federal onde se discute a eventual possibilidade de suspensão da validade até que o estado de calamidade termine. Então, ainda que não haja nenhuma norma a fim de estabelecer de forma objetiva e precisa o que acontecerá com os concursos públicos no período de pandemia, nós entendemos ser de absoluta razoabilidade a suspensão do seu prazo de validade sem obstar eventuais nomeações até que se termine o estado de calamidade pública. Havendo suspensão, qual é o prazo para a retomada do certame? A bem da verdade, não existe nenhuma legislação que estabeleça um prazo de retomada do concurso público após a decretação do estado de quarentena em virtude de pandemia. De qualquer forma, não há dúvida, a partir do momento que o governador dos estados e do Distrito Federal revogar o estado de pandemia, permitindo novamente a aglomeração de pessoas, não há dúvida que os concursos públicos voltarão à sua integral normalidade. Aqueles concursos que foram adiados ou suspensos, quais são os direitos prejudicados? A jurisprudência entende, de forma pacífica, que não haveria direito à indenização por parte do candidato prejudicado com eventual suspensão ou adiamento do concurso público, ou seja, se eventual candidato comprou passagem, reservou hotel, teve algum gasto para a realização daquele concurso público e ele foi suspenso, não há que se falar em direito ulterior à indenização. Porém, é importante esclarecer que há uma distinção da suspensão do concurso público para o seu cancelamento. Concursos cancelados que tenham gerado prejuízo ao candidato, terá ele sim o direito à posterior indenização, seja a título de dano material ou moral. Porém, só na hipótese de cancelamento, quando o concurso não mais ocorrerá. Então é importante esclarecer e deixar absolutamente sedimentado que concurso suspenso não há direito à indenização. Concurso cancelado há direito à indenização para aquele candidato que foi prejudicado. Como ficam as nomeações diante da crise financeira do país? Bem, nós estamos passando por um momento novo na República. Ainda que eventualmente possa se imaginar que a crise financeira para fins de obstar eventual nomeação de aprovado em concurso público deverá ficar calmamente demonstrada pelo ente da federação, ou seja, caberá à União demonstrar que não nomeou aquele aprovado por uma crise financeira, ou aos demais estados e Distrito Federal. Então, a regra ainda é a seguinte: aprovado no número de vagas tem direito à nomeação, salvo exceto se ficar demonstrado que o Estado ou a própria União não teria dinheiro para te nomear. Agora, é importante deixar claro que essa questão probatória quem tem que fazer é o próprio ente da federação, não o candidato. É possível a realocação de orçamento público para a contratação de pessoal nos serviços tidos como essenciais? Quando a Assembleia Legislativa de um Estado decreta o estado de calamidade pública, concede basicamente uma carta branca para o chefe do Executivo tomar medidas a fim de se colocar fim ao estado de calamidade, ao fim, no caso específico, da pandemia. Então não haveria nenhum óbice, nenhum impedimento de haver a realocação de dinheiro de um setor do Estado para um outro setor a fim de nomear aqueles aprovados nos concursos públicos tidos como serviços essenciais. Inclusive, poderia tirar de um serviço essencial para colocar no outro. Exemplo, se eu tenho dinheiro para nomear pessoal da segurança, mas preciso nomear o pessoal da saúde, não haveria, no nosso entendimento, prejuízo eu tirar, ou seja, fazer uma realocação do dinheiro da segurança para fins de preenchimento na área de saúde, levando em consideração, é claro, o estado de calamidade pública. Qual o seu conselho para os concurseiros? Devem continuar estudando? Não há dúvida que em toda crise surgem oportunidades. Então, se você estuda para concursos públicos, dobre o seu estudo. Reforce o estudo daquelas matérias que você possui maior dificuldade, porque não há dúvida que quando a pandemia chegar ao fim, ou mesmo houver o fim da decretação do estado
de calamidade pública ou fim da quarentena, haverá uma avalanche de concursos públicos. Então, se você reforçar agora o seu estudo, você estará absolutamente preparado para fins de ingressar no cargo ou emprego público, porque não há dúvida, enquanto houver Estado, haverá necessidade de concursos públicos e nomeações para que as pessoas realizem o serviço público em prol de toda a coletividade. Então, repito, enquanto houver Estado, enquanto houver máquina estatal, haverá necessidade de concurso público. Então, se você estuda, reforce seu estudo, porque não há dúvida, muito em breve será servidor público.